Deputado Paulo Pimenta. Presidente, eu pretendo demonstrar com provas, com documentos, a verdade sobre esse escândalo. É verdade que existem notícias sobre irregularidades no INSS de muito tempo. Mas é verdade também que este esquema criminoso que lesou milhões de aposentados e aposentadas, ele só foi possível porque uma série de regras e normas internas do INSS foram alteradas. E estas normas e estas regras todas foram alteradas durante o governo Bolsonaro. Se estas regras não tivessem sido alteradas, esse escândalo seria impossível. E eu vou demonstrar isso, presidente. E a primeira que eu vou demonstrar é essa falácia da MP que estabeleceu 1 ano para renovação. É verdade. Só que depois eles mandaram outra na Covid, botando 3 anos para renovação. E no final do governo, em dezembro, com o jabuti do Luiz Miranda, o Bolsonaro sancionou uma lei que acabou com a necessidade de revalidar a autorização. Então, quando nós assumimos o governo, em janeiro, a lei em vigor, que foi sancionada pelo Bolsonaro em dezembro, antes de fugir para os Estados Unidos, havia acabado com a renovação. Então, o governo Bolsonaro acabou com a necessidade dos beneficiários autorizarem e renovarem. Esse é fato, isso é verdade, isso é decreto, isso é lei. Segundo lugar, entidades fantasmas, entidades que não tinham aposentados e aposentadas, tentavam desde muito tempo as CTs, como é o caso da Unibrasil, do Gutenberg, do Zacarias, né? Tentaram, não conseguiam. Conseguiram em 2018 o ACT. Essa entidade, na época, se chamava Unibrasil. Posteriormente, ele foi anulado. Foi anulado por quê? Porque ela não era uma entidade de aposentados. E aí, o senhor Rolim, esse Leonardo Rolim, que foi levado para a transição, para coordenar a área da Previdência, tirou da Dirbem e botou na Dirate a competência para conceder ACTs. Mas mesmo assim, senhor presidente, era impossível dar um ACT para uma entidade que era um clube de benefícios. Não era uma entidade de aposentados e aposentadas. No dia 26 de 10 de 2020, 26 de outubro de 2020, o Paulo Guedes publica uma motivação de decreto. Decreto 10.537 de 2020. Dizendo o quê? 2 mudanças. Seria necessário um decreto permitindo que entidades que não fossem exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas também pudessem ter ACTs. E mais, ampliava para que pensionistas também pudessem ser descontados. Que pensionistas pudessem ser roubados. 26 de 10. No mesmo dia, 26 de 10, a Unibrasil faz uma assembleia, no mesmo dia. Troca o nome para Unibap e inclui, na sua razão social, uma vírgula. Passou a ser, além de clube de benefícios, também uma entidade de representação de aposentados. No mesmo dia da manifestação do Paulo Guedes. 4 dias depois, aliás, 2 dias depois, o governo publica um decreto, assinado entre eles pelo Onyx. Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. Esse decreto, 10.537, permite que entidades que tenham no seu estatuto representar aposentados possam ganhar a sentença. Correto? Esse decreto, assinado pelo Onyx, pelo Paulo Guedes e o Bolsonaro, é que abriu a possibilidade de que empresas como a Mar Brasil Clube de Benefícios, como a Unibap, que havia trocado de nome 2 dias antes, passassem a fazer desconto. Essa empresa aqui, vamos lembrar, Gutenberg, Zacarias, lembra da turma do Domingo Sávio? Eu não quero aqui levantar questionamento e não vou fazer isso com o filho do ministro, que eu quero ter o maior respeito, mas ele foi o advogado dessas empresas. Estas empresas que conseguiram o ACT depois do decreto que o Onyx assinou, foram representadas pelo filho dele. Pode ser uma coincidência? Pode. Tem 2 milhões de advogados no Brasil. O pai assina o decreto. A empresa contrata o filho e ganha um ACT. Entre elas, a Mar Brasil, a mesma coisa. Ela era um clube de benefício. Graças ao decreto assinado pelo Onyx, a Mar Brasil passou a ter direito a descontar de aposentados e aposentadas. Não podia. Eles mudaram o decreto para que os Golden Boys pudessem fazer ACT. Eles mudaram o decreto para que entidades que até então não tinham direito de fazer ACTs pudessem ter direito a fazer ACTs. Essa é a Mar Brasil. E aí, por coincidência,
A Mar Brasil, que o cara ficou rico do dia para a noite sem nunca ter trabalhado, vai ali na campanha eleitoral e deposita o dinheiro na conta do Onix. Por que razão? Aí o ministro diz, olha, eu não sei, na época... Então, mas já deu tempo de saber. Essa CPI está aqui há meses. 60 dias. Por que razão a Mar Brasil, que até então era um clube de benefícios de picaretas, que nunca trabalharam e agora estão aí de Ferrari, Lamborghini, Rolex, ficaram milionários do dia para a noite, centenas de milhões de reais, vai lá e bota o dinheiro na conta do ministro, que poucos dias antes tinha assinado o decreto que permitiu que eles ganhassem a CT, senhor presidente. Mas não satisfeito, o governo Bolsonaro vai lá e, num outro decreto, abre a possibilidade para consignado de Bolsa Família, BPC, auxílio emergencial, lá em 2022. O senhor lembra? Quando eles criaram aquele escândalo, na véspera da eleição, para fazer consignado de BPC, de auxílio emergencial de Bolsa Família, uma das empresas mais beneficiadas chama-se Facta Seguradora. Quem é a Facta, senhor presidente? É a empresa contratada pela instituição que ganhou o ACT, que o filho do Onix foi um advogado. E o senhor acredita, senhor presidente, que a Sinap, que ganhou o ACT, graças ao decreto, que teve o filho do Onix como advogado, que contratou a Facta, o senhor não vai acreditar, presidente? Os donos da Facta também depositaram dinheiro na conta do Onix durante a campanha eleitoral. Estão aqui os donos, estão aqui os nomes, né? Então estão aqui os documentos que provam que essas pessoas, está aqui os depósitos, Onix Lorenzoni, está aqui outros deputados federais do PP, receberam recursos também dessas mesmas pessoas que são os donos da Facta financeira. E aqui, presidente, não é narrativa, aqui é documento, aqui é cópia do TRE, aqui são documentos que comprovam cada palavra que eu estou dizendo aqui, ela está sustentada em provas. Então por que explodiu em 2023? Por uma razão muito simples. Porque acabaram com a necessidade da revalidação, porque concederam a CTs, e o gráfico mostra isso de forma clara. Foi aquelas entidades fantasmas que ganharam a CT durante a farra é que explode a arrecadação em 2023. Então isso são fatos comprovados por lei, decretos, e mais do que isso, senhor presidente. O ministro falou que ficou sabendo, na transição, que a mãe do jornalista dele tinha sido descontada. Pai, correto? Sabe quando é que ele recebeu o dinheiro de volta? Agora, no governo do Lula. Se ele não pediu, só se ele não pediu. Por quê? Porque ficaram sabendo lá na transição e durante todo o governo do Bolsonaro nunca devolveram, nem para ele nem para ninguém. Porque todo o dinheiro roubado antes do governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, nunca foi devolvido um centavo para nenhum aposentado, nenhuma aposentada e nenhum pensionista. Foi agora, o presidente Lula, que já devolveu o dinheiro para mais de 3 milhões de aposentados e aposentadas. Então, senhor presidente, eu não vim aqui para fazer disputa política nem disputa de narrativa. Eu vim aqui para demonstrar com documentos e provas, com decretos e portarias e medidas provisórias, aquilo que a população brasileira já sabe. Tudo o que aconteceu e este escândalo de caráter industrial, que lesou bilhões de reais de aposentados e aposentadas, só foi possível porque durante o governo Bolsonaro todas as travas de fiscalização foram destruídas. E é por isso que eu afirmo e repito sempre, este esquema criminoso não teria acontecido. E concluo dizendo, o próprio... Quem é que deu o parecer para essa entidade aqui poder ganhar o ACT? O Virgílio. Sabe quem é o técnico que analisou? O Fidelis. Então, esses personagens todos, Zé Carlos Oliveira, Fidelis, Virgílio, Alexandre Guimarães, todos eles estão dentro desse esquema, desde a época em que isso aqui que eu provei começou a acontecer, e na época, inclusive, que o nosso depoente era ministro. Testemunho de Vossa Excelência. Bem, obrigado. Vamos dar sequência aqui com tranquilidade. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, né, o debate da eleição do ano que vem foi trazido para hoje, né? Porque nós já nos enfrentamos há muitos anos politicamente no Rio Grande do Sul e acredito que o senhor seja candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, o que eu acho que o senhor tem condições de disputar, e acho que nós vamos nos encontrar no debate lá, então nós estamos começando hoje aqui sem nenhum problema, com absoluta segurança. O seu pensamento eu compreendo, sabe? O senhor tenta nos colocar na régua com que sempre agiram. Sabe por que eu digo isso? Teve um deputado a quem eu respeito, e tratei com todo o respeito aqui, apesar dele não ter me tratado com o mesmo respeito, que quando o progenitor, não vou nem dizer nome, estava no governo ocupando o meu cargo que eu, o governo Lula 1, eu estava lá, eu sei bem a história, determinou que todas as verbas da SECOM, né, estivesse lá, né, concentradas lá na SECOM,
e que depois a gente viu todos os desdobramentos nos fatos que fizeram parte da CPI dos Correios, né? Ou seja, houve uma diretiva do governo para que o direcionamento fosse todo para lá. Tanto é, a pessoa que ninguém mais sabe quem é, eu acho, o senhor Pisolatti, que era diretor de marketing do Banco do Brasil, recebeu a orientação de ir do presidente do Banco do Brasil à época. Ele usava uma gravachinha borboleta, era uma escolha pessoal de estilo dele, e ele foi até o Gusquem perguntar se ele podia antecipar o dinheiro para a SMPIB, do senhor Marcos Valério. Eles anteciparam, um dinheiro grosso. E a taxa de retorno, ou VB, né, que muitas vezes acontece na publicidade e na propaganda, estabelecia em torno de 10% de retorno, coisa que vale. A soma e o seu Pisolatti foi o único que recebeu 340, ou 50, ou 20 mil reais e quebrados. Porque todos os episódios que foram investigados naquela CPI eram números redondos. Aí a gente foi atrás e descobriu que provavelmente ele e os outros dois que assinaram, que receberam esse recurso, porque essa determinação de que toda e qualquer verba de publicidade passasse pela SECOM, isso foi cumprido à risca, inclusive está lá bastante claro com os documentos, tudo, mas eu só estou dizendo isso porque nós não fazemos preparação de fraude. Essa não é a nossa tradição. A tradição que nós apresentamos nos anos em que nós governamos o Brasil foi de absoluta correção em todos os procedimentos. E o que acontece? O que é o decreto, então, né? O 10.537? Ele era a busca de que, a partir de um grande volume de reclamações, o que acontecia? Se poderia suspender em primeiro momento e caçar um ACT. Esse é o ponto. Muito bem. O que era a ampliação? A ampliação é porque existiam muitas entidades do terceiro setor que gostariam de prestar serviço. Essa foi a razão da época. E por que eu assino esse decreto, deputado Paulo Pimenta? Porque eu era ministro da Cidadania. Não. É porque o BPC passava pela gente. Esse é o ponto. Agora, só imagina uma pessoa que tem um filho deficiente, tem um BPC e ela precisa de um empréstimo. Ela vai pedir para quem? Vai pagar 15% para o agiota da esquina? Ou é melhor ela fazer um desconto consignado que era permitido a todos, menos a essa mãe? Onde é que está a visão social? Que eu respeito, que os senhores tanto buscam. É isso. É poder tirar do agiota e colocar num momento e num regime formal. Foi essa a nossa busca e caminho que nós fizemos à época, e o senhor disse muito bem, o ministro Paulo Guedes trouxe aquela primeira notícia para que abrisse uma discussão e nós pudéssemos amadurecer o processo. E no consignado, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos garantindo que houvesse mecanismos de absoluto controle, e o senhor repetiu aquilo indevidamente, que já foi dito pela deputada Leia, a quem eu respeito. O senhor sabe que nós temos divergências, mas nós sempre nos respeitamos, ao longo desses quase 30 anos que nós duelamos politicamente. Eu volto a afirmar, né, a descontos associativos para pensionistas existem desde a promulgação da Lei 8.213, então ninguém inventou coisa alguma. E, por fim, eu já mostrei um livro aqui, foi esse, né? Esse é o Máfia da Estrela 1, são 3 livros dessa trilogia, né? E aí tem esse, né, que é a Ascensão em Queda do Império Petista, que esse aqui foi durante e pós o episódio do Petrolão. Todos nós conhecemos, a sociedade brasileira sabe como são os procedimentos de cada um. E todo mundo sabe que quando o presidente Bolsonaro saía às ruas, as multidões o seguiam. Não é porque nós não as protegemos, não é porque nós não as representamos, não é porque nós não as cuidamos.
Então, eu tenho total tranquilidade de lhe responder, lhe afirmar que eu assisti aqui um esforço seu, e eu respeito, o senhor é líder do governo, é o seu papel fazer isso. Eu tenho aqui, com respeito, mas com equilíbrio e responsabilidade, e legitimamente divergindo da sua posição, poder apresentar as contras-razões e os contra-argumentos de um governo que, no seu período, não teve escândalo nenhum, por isso que não precisava devolver dinheiro algum. Quem devolve dinheiro é porque tem algum problema, né? Com a palavra